Olá, boa noite. A polícia está em busca dos dois homens que desfiguraram o rosto desta mulher. A vendedora de 20 anos voltava para casa quando foi vítima de um assalto na Serra, mas a família acredita em outro tipo de crime. O rosto da vendedora de 20 anos ficou desfigurado. Ela foi atacada com ácido e ainda teve o calcanhar cortado com facão. Ela conversou com a nossa equipe por telefone e contou o que aconteceu. Estava voltando do trabalho, ali na região do bairro Belvedere, faltando poucos metros para chegar em casa, quando foi atacada. Ela teve uma arma apontada para a cabeça e, em seguida, a tortura com ácido começou. Estava chegando do trabalho e eu desci do ônibus e atrás de mim, bem longe, estavam dois rapazes. E eles vieram correndo e me pegaram por trás, me jogaram no chão e se ajoelharam em cima de mim, e colocaram a arma na minha cabeça e pediram para me cooperar. Me balancei a cabeça que sim. Eles pegaram o celular e minha bolsa. E logo em seguida, ele enfiou um plástico com ácido na minha boca, um plástico preto, e começou a queimar. E eu comecei a cuspir o ácido e ele pegou um vidrinho e passou no meu rosto. E começou a queimar muito, muito. Como se já não houvesse sido suficientemente agredida, ela ainda teve o calcanhar cortado. Os criminosos surgiram pelo pasto. No local do crime, ainda era possível encontrar um pouco do que foi utilizado no ataque à jovem. A vendedora não acredita em assalto. Acredita que o ex, que não aceitava o fim do relacionamento, pode ter envolvimento em tudo o que aconteceu. Eu suspeito que seja o meu ex, porque ele não aceita o nosso término, entendeu? É por isso que eu acho que sim, ele poderia ter mandado. A família da vendedora já estava ciente das ameaças do ex, com quem ela se relacionou por 1 ano e meio. Tudo indicou, né, que foi um ex, porque minha irmã não é de arrumar problema com ninguém, ela não é de ficar em bar, ela não é de sair de casa. Inicialmente, a polícia investiga o caso como lesão corporal. Todo o material que estava no local onde aconteceu o ataque, uma sacola, um vidro, esse material já foi entregue à perícia para tentar entender, né, o que aconteceu. Diante desse caso, nós fomos procurar uma dermatologista para saber as consequências do ataque a essa vendedora. Mostramos as fotografias de como ficou o rosto da vítima a essa especialista. Diante das imagens, ela relatou o que pode acontecer com a vítima. O perigo maior quando pega a traqueia, esôfago, que aí pode afetar a questão da respiração, e a questão de esôfago também pode afetar a deglutição. Pode levar a cegueira, sim, também, porque o efeito corrosivo pode atingir a visão. Por conta disso, é muito importante os cuidados iniciais para a prevenção de infecções e também os posteriores, para minimizar sequelas. Limpeza, higienização, usar as pomadas preventivas que ela deve ter sido orientada a usar, né? A vendedora de apenas 20 anos, brutal e covardemente atacada, segue internada e sendo tratada. Enquanto isso, a família quer justiça. E eu espero justiça de coração, porque existe a justiça da terra, mas a de Deus é melhor ainda, porque minha irmã não merecia isso. Não pode ficar impune, né? Olha, gente, o recipiente onde o líquido usado pelos suspeitos, foi apreendido e encaminhado para análise na perícia. O caso já segue sob investigação e, por enquanto, os detalhes não serão divulgados para preservar a apuração. A polícia prendeu 2 dos 3 suspeitos de torturar e matar uma mulher em Guarapari. Além dela, o companheiro e uma vizinha também foram torturados, tudo porque ela morava numa kitnet ao lado de onde os traficantes guardavam drogas. O repórter Yuri Demuner tem as informações ao vivo para a gente deste crime. Boa noite, Yuri. Um crime covarde, né? Exatamente, Isabela. Um caso horrível. Uma boa noite para você, uma boa noite para quem está em casa. Esses 2 homens são suspeitos de matarem Ana Paula da Silva Barbosa, de 52 anos, lá em Guarapari. Ela era dona de casa, morava em uma kitnet no bairro Santa Mônica e neste local, nesse terreno em que ela morava, tinham outras 5 kitnets. Uma delas era alugada por traficantes que guardavam, escondiam drogas ali na residência. O que aconteceu? Na manhã de domingo, na manhã de ontem, a polícia apreendeu drogas dentro dessa kitnet
kitnet dos traficantes, mas ninguém foi detido porque ninguém estava no momento. Os traficantes acharam que a Ana Paula, a vítima, era quem tinha feito a denúncia. Horas depois, eles foram até a casa dela para que ela desse conta, assumisse todo o prejuízo que eles acabaram tivendo com a apreensão das drogas. Ela, o marido e a vizinha foram torturados, foram amarrados, espancados de todas as formas ali na residência. A Ana Paula conseguiu se soltar ali, tentou correr, mas acabou sendo baleada pelos bandidos. O delegado que investiga o caso deu detalhes desse crime brutal. Vamos acompanhar na fala dele. Uma das moradoras, uma senhora que morava em outra kitnet, ela teria conversado com os policiais militares. Então os traficantes da região, os donos daquela droga, suspeitaram que ela poderia ter dado a fita, falado onde está a droga, passado a informação para os policiais ou até mesmo subtraído a droga ela mesma. Então esses traficantes foram atrás dessa mulher. Mataram a vítima por uma coisa que ela não fez. Foi um trabalho legítimo da polícia militar que apreendeu as drogas que estavam escondidas naquele local e eles queriam imputar o prejuízo a essa mulher, que foi torturada, teve seus parentes torturados, seu companheiro torturado, um vizinho torturado, sua filha estava no local, sua neta estava no local e no final foi morta de forma covarde por esses traficantes. Pois é, realmente um crime brutal, como a gente vem destacando aí. A polícia começa a desvendar o caso, já prendeu os 2 suspeitos na manhã de hoje, rapidamente, menos de 12 horas depois que o crime aconteceu lá em Santa Mônica, em Guarapari. O trabalho da polícia continua porque um terceiro homem também está envolvido nesse crime. Ele já foi identificado pela polícia, já tinha sido preso por homicídio em março deste ano, foi solto há menos de 2 meses, cometeu esse crime e agora está foragido da polícia. Você que tem detalhes aí, tiver como ajudar a polícia, pelo telefone 181 Disque Denúncia. Isabela, são essas informações, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Yuri. Vamos ver se a população vai colaborar, e ajudar a colocar esse suspeito atrás das grades novamente. Obrigada. Olha, o fim de semana e a segunda-feira foram marcados por graves acidentes. Moradores tentam retirar a motocicleta debaixo do ônibus. Esse acidente, segundo a polícia, aconteceu na manhã de hoje, em Vila Nova de Colares, na Serra. Segundo os moradores, o motociclista seguia em alta velocidade e acabou batendo no coletivo. Ferido, ele foi socorrido e levado para o hospital de urgência e emergência na capital. Outro acidente envolvendo ônibus e motocicleta acabou em morte. Aconteceu no Aribiri, em Vila Velha. No vídeo feito após a colisão, pessoas ainda tentavam socorrer a vítima, Edmundo Rodrigues da Silva, de 60 anos. Segundo a polícia, ele não tinha habilitação e estava com o licenciamento vencido. Em Afonso Cláudio, na região serrana, mais um acidente com motocicleta. O veículo bateu de frente com o carro, perto da região da Cachoeira Bonita. O condutor de uma segunda motocicleta que vinha atrás não conseguiu desviar e capotou. Os 2 motociclistas foram levados em estado grave para um hospital de Venda Nova. Voltando para Grande Vitória, em Viana, na rodovia do Contorno, um acidente entre um caminhão e um carro. O motorista do carro de passeio, bêbado, teria provocado a batida ao invadir a contramão. Eu vim no sentido Serra-Viana, o carro atravessou a contramão e veio a colidir na lateral de um caminhão. Não vi praticamente o acidente, só senti o impacto mesmo. A princípio eu achei que tinham morrido, que 2 foram jogados de dentro do carro. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez. Além disso, litros de bebidas foram encontrados dentro do carro e também ao lado do motorista. 3 pessoas foram socorridas para o hospital de urgência e emergência aqui na capital. Um festival de acidentes, alguns mais leves, outros mais graves, como o que aconteceu em Anchieta, no sul do estado, e acabou na morte de 3 pessoas, um casal e o neto de apenas 4 anos de idade. Fábio de Oliveira e Celeste de Oliveira e o neto Gael ficaram presos às ferragens e morreram no local. A batida envolvendo 2 veículos aconteceu na rodovia ES 060. Chovia no momento do acidente e um dos carros acabou rodando na pista, provocando a colisão. Além de Fábio, Celeste e Gael, a mãe da criança, uma mulher de 39 anos, era quem dirigia o carro. Ela foi socorrida em estado grave para um hospital aqui de Vitória.
A criança foi enterrada hoje em Marataízes e os avós no Rio de Janeiro. O acidente está sendo investigado pela delegacia de Anchieta. Veja a seguir: ciclista perde o controle e sofre acidente no Morro do Moreno, em Vila Velha. Olha o que aconteceu com um jovem no Morro do Moreno, em Vila Velha. Ele e outros ciclistas estão perto do posto da PM quando, de repente, um deles passa em disparada. O jovem não consegue controlar a velocidade da bike e desce a ladeira. Veja a reação do policial e do rapaz que estava ao lado do PM. Eles se assustam com a cena. Os colegas do ciclista também. Todos correm para tentar ajudar. Esse ciclista ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para o infantil do HPM. A gente não teve acesso ao estado de saúde dele. O governo do estado quer aumentar o número de escolas em tempo integral. Para isso, criou um programa de incentivo fiscal para que os municípios criem colégios neste modelo também. Logo na chegada, o tio da portaria já dá uma olhada se a temperatura tá ok. Ao entrar, é hora de higienizar as mãozinhas com álcool. Vamos dar um desconto, né, gente? Alguns estão dando de cara aí com esse totem por agora, mas daqui a pouco eles se acostumam. Passou os pezinhos no tapete e pronto. Hoje foi o retorno das aulas das crianças de 2 a 4 anos nas escolas aqui da capital. Para a mamãe é um alívio. Afinal, ela já estava preocupada com o ensino do pequeno. Ele está voltando agora, eu acho que ele perdeu muito o aprendizado, entendeu? Então, assim, eu poderia deixá-lo em casa, mas nesse momento eu acho que está precisando para poder retomar esse aprendizado que ele perdeu nesse 1 ano e meio parado. Aqui na capital, o retorno dessa turminha promete ter grande adesão. Afinal de contas, são mais de 6.500 alunos nessa faixa etária. E haja protocolos para manter essa meninada toda bem segura. Nós fizemos tudo com muita cautela e responsabilidade. Esse grupinho agora de 3 e 4, eles vão chegar, eles podem usar o parquinho, mas é uma turma só. Depois eles saem, é feita toda a higienização para vir outra turma. Então é uma turma que a gente está muito mais preocupado com a interação deles com outro grupo do que propriamente entre eles. Entre eles, as pesquisas já mostram que a transmissibilidade é muito pequena. E aí, só para os senhores terem uma ideia, a gente voltou em março e nosso índice de contaminação é menos de 1%. É isso, aos poucos a educação vai retomando, né? Tentando ajudar essas crianças que ficaram tanto tempo fora da escola. A educação que é muito importante. E além da volta às aulas, né, de um grupo aí de menor idade, o governo do estado lançou um programa para poder ajudar e incentivar as escolas municipais de ensino fundamental a montarem escolas em tempo integral. É o aluno mais tempo em sala de aula, aprendendo mais e fora das ruas. O programa foi batizado de PROET, com investimento total de 270 milhões e tem a expectativa de implementar o modelo integral em 50% das escolas municipais do estado. Primeiro, é melhorar a qualidade da educação e faz parte de um conjunto de medidas que nós estamos tomando para que a gente recupere aquilo que a gente perdeu em 2020 e também perdemos em parte em 2021. E a gente quer manter o estado do Espírito Santo numa posição boa de destaque com relação à qualidade na área da educação. Além do incentivo fiscal para implementar o modelo, os municípios recebem R$ 3.000 por cada aluno matriculado. A CEDU promete também compartilhar a metodologia que já é aplicada nas escolas estaduais e que funcionam de forma integral. Quando nós, através desse programa, incentivamos a implementação de escolas de tempo integral, a gente também, de alguma maneira, impulsiona esse alinhamento, de modo que possamos criar uma sinergia entre as equipes do estado e dos municípios, ao mesmo tempo em que podemos também trocar experiências dentro de um mesmo modelo de oferta de tempo integral. Agora a gente atualiza os dados do coronavírus. 20 mortes por Covid-19 foram registradas no estado nas últimas 24 horas. No total, 11.912 pessoas perderam a vida até hoje e mais de 543 mil tiveram contato com o vírus. Sobre a imunização no estado, nós temos os números gerais também. Até agora, 1.980.059 pessoas tomaram a primeira dose e mais de 863 mil receberam a segunda dose. E hoje a capital abriu agendamento para vacinação de quem tem mais de 25 anos de idade. No retorno do TN2, a história da dona Eva, expulsa de casa. A idosa foi obrigada a viver no frio, está morando numa calçada. É já já. O frio está castigando, né? Imagina então ter que dormir assim
ao relento, encarar madrugadas geladas. É o que acontece com a dona Eva. A idosa foi expulsa de casa, teve o imóvel destruído. O que levou essa senhora a viver nessas condições ainda não se sabe. Sem família, a dona Eva fez da calçada um lar e sobrevive hoje de doações. Depois de ter a residência destruída, dona Eva está assim, na calçada, a poucos metros de casa. Agora resta o terreno, que fica na rua 7 de junho, no bairro 23 de maio, em Vila Velha, perto do viaduto. A idosa conta com a ajuda de vizinhos, como a dona Sônia, que tem uma sorveteria. Para mim é uma dor muito grande do coração de ver uma senhora da situação que ela se encontra, né? Uma pessoa de idade, já precisa de cuidado especial, né? E tá aí na rua, estou aí cuidando dela da maneira que posso, né? Segundo os moradores antigos aqui da região, dona Eva mora aqui há 40 anos. Sempre morou sozinha. Eles nunca viram nenhum familiar da idosa pelo local. E justamente por ela apresentar alguns probleminhas de saúde e ficar sozinha no imóvel, alguns moradores em situação de rua e usuários de drogas começaram a frequentar o local. E teria um casal, também aqui do bairro, que estaria ameaçando a idosa. Eles queriam tomar conta do imóvel. Essa moradora acompanhou a situação. Eu vi aquela máquina quebrando, eu falei, gente, o que está acontecendo? Tinha uma mulher falando que o terreno era dela. E eu comecei a brigar com a mulher e falei que ela não ia fazer isso. Eu chamei a polícia, não, você não vai fazer isso. Vamos parar na delegacia, foi feito um boletim de ocorrência, né? Tentamos recorrer disso aí para fazer alguma coisa para a dona Eva, infelizmente não conseguimos. Ela está nessa situação que vocês estão vendo hoje, dormindo nessa calçada, com esse frio, coitada, né? Conversei com dona Eva, que aparenta ter uma suposta desorientação mental. A casa minha derrubaram ela ali. Eu estou cansadona de noite ali, eu fico de dia. De noite ela me dá um canto ali, coitada, né, senhora? Mas por que fizeram isso? Não sei, menina, ruindade do filho minha. Ruindade do filho minha virou minha casa. Zilane é referência técnica do setor de referência do serviço especializado em pessoas em situação de rua da Prefeitura de Vila Velha. O caso da senhora Eva é delicado, porque ela não tem nenhum documento. A dona Eva, ela não aceita ir para os nossos acolhimentos, né? E a gente, como a gente trabalha com o convencimento e não com a parte coercitiva, né? E a dona Eva, ela não aceita. Nós vamos continuar ofertando serviço de acolhimento dentro dos nossos abrigos. Diante do problema, moradores como a Daniela se mobilizaram e querem construir pelo menos um cômodo para a dona Eva. Eles tentam fazer, mas não fazem, entendeu? O que realmente tinha que ser feito. E eu vendo essa situação dela aí, e eu me sensibilizei, como já tem, todo mundo se sensibiliza, então eu tive essa iniciativa. Fiz um vídeo para pedir ajuda, já que é aqui que ela quer ficar, vamos fazer um cômodozinho para ela, né? O futuro, Deus pertence. Por enquanto, dona Eva aguarda pelo novo lar. Que é minha casa, né? Como você está minha casa ali outra vez, né? Gente, que situação triste, né? Ainda mais com esse frio, e tem expectativa de temperaturas mais baixas nos próximos dias com a chegada de uma nova frente fria. Olha, a gente espera que a prefeitura consiga convencer a dona Eva a ir para um abrigo até que os amigos consigam construir uma nova moradia para ela. Antes do nosso boa noite, tem um recado para você. Você pode agora acompanhar toda a nossa programação ao vivo pelo celular. É só entrar no Tribuna Online ao vivo. Então fica combinado. Quando você não puder assistir o TN2 aqui pela televisão, me acompanhe pelo seu celular. Até amanhã!